E agora, vamos para a nossa questão de número 5, questão maravilhosa, né, de número 5, que fala a respeito do artigo 31. Amores, quando eu estiver falando do artigo 31, eu estou falando especificamente da nossa educação infantil. Gisele, quais são os artigos da educação infantil? Os artigos da educação infantil são os seguintes, anotem aí, por favor. Os artigos da educação infantil, artigos 29, 30 e 31. Artigos da educação infantil, 29, 30 e 31. Ok? E aí, ele vem falando assim, ó. De acordo com a LDB, lá no seu artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, gente, olha só, existem regras comuns, né, que vão servir para nos mostrar como é que a educação infantil, por exemplo, tem que ser organizada, como a educação básica ela tem que ser organizada, ok? E é sobre essa organização da educação infantil que o artigo 31 vem falando, né? E aí, a primeira aqui, ó, carga horária mínima anual de 800 horas. Item 1. Item 2. Atendimento à criança de, no mínimo, 7 horas para a jornada integral. Item 3. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Item 4. Atendimento à criança de, no mínimo, 6 horas diárias para o turno parcial. Item 5. Carga horária mínima anual distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Beleza? Então, eu tenho essas alternativas aqui para ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, e eu consegui fazer aqui a questão e marcar a minha verdadeira, ok? Então, simbora lá. Vamos analisar item por item, ok? Item 1. A educação infantil, meus amores, ela terá a carga horária mínima anual de 800 horas, de acordo com o artigo 31 da LDB? Eu vou dizer para vocês que sim. Esse item 1 aqui, ele é verdadeiríssimo, tá? E quando eu estiver falando da educação básica como um todo, ela vai ter, de fato, um mínimo anual de 800 horas, ok? E aí, alguém pode pensar assim, ué, Gisele, mas e a nova reforma do ensino médio? Como é que ficou essa questão aí da carga horária, então? Vou fazer uma live, ó, tô só prometendo aqui, hein? Já prometi uma live só com o artigo 3º, agora tô prometendo uma outra live. Uma live só falando a respeito do novo ensino médio, tá bom? E aí a gente vai discutir essas questões de como o ensino médio, a carga horária do ensino médio agora, ela tá arrumada, tá? Mas inicialmente eu quero que vocês saibam o seguinte: a carga horária mínima anual, né, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação infantil são justamente o mínimo de 800 horas. Gisele, podem ser 799 horas? Não, é o mínimo de 800. Mas então pode ser, sei lá, 1.200? Pode. Não pode ser menos de 800. Mais de 800 pode ser. Beleza? Então, o item 1 está correto. Item 2. Atendimento à criança de, no mínimo, 7 horas para a jornada integral. Amores, quando eu estiver falando da jornada dentro do âmbito escolar, eu tenho a jornada parcial, né? Que é o mínimo de 4 horas. E eu tenho a jornada integral, que é o mínimo de 7 horas, ok? Então, por essa razão, quando ele fala aqui, ó, atendimento à criança de no mínimo 7 horas para a jornada integral, tá certinho, tá? Perfeitinho também. Então, o item 1 e item 2, por enquanto, corretos. O item 3 diz assim, ó,
Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Não é verdade. Achamos o nosso primeiro item aqui, né, que não está correto. Ok? Porque a carga horária, o controle de frequência, né, pela educação pré-escolar exige o quê, gente? Exige o quê? Exige o quê? Um mínimo de 60% do total de horas. 60%, gente boa. Não é 75%. Gisele, mas eu juro que eu vi algum lugar dizendo que era 75%. Eu concordo com você, você viu mesmo, tá? Mas você viu lá no ensino fundamental e lá no ensino médio. Inclusive, você viu isso na graduação também. Então, quando a gente está falando do fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mínimo de 75%. Como eu estou falando da pré-escola especificamente, 60%. Tá bom, meus amores? Por essa razão, o item 3 está incorreto. Item 4. Diz assim, ó, atendimento à criança de no mínimo 6 horas diárias para o turno parcial. Não é verdade, acabei de falar para vocês que quando eu estiver falando de uma escola parcial, de turno parcial, o mínimo, né, a carga horária mínima de atendimento é de o quê? 4 horas. Então, o item 4 também está incorreto, né? Tal qual o nosso item 3. O nosso item 5 e último fala assim, ó, carga horária mínima anual distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Certíssimo. Ok, meus amores? Então, vai ser o mínimo anual de 800 horas distribuídas para um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Quando o turno for parcial, mínimo de 4 horas. Quando o turno for integral, mínimo de 7 horas. E o controle de frequência, né, exigida pela educação pré-escolar é de 60%. Ok? Então, eu tenho o item 1, 2 e 5 corretos. Isso me dá que o nosso gabarito é a nossa letra C. Item 1, 2 e 5 são os nossos itens corretos. Então, a letra C é o nosso gabarito. Maravilha, maravilha mesmo. Muito boa a questão, né? Porque você tem que pensar, lembrar de um monte de coisa dentro do artigo 31. O artigo 31, gente boa, é um artigo importantíssimo. O artigo 31 é o artigo importantíssimo. Ó, anota aí, anota o que eu estou falando para você. Toma cuidado com o artigo 3º. Tomem cuidado com o artigo 3º. Tomem cuidado com o artigo 21. Vou falar de forma ali, eu vou lembrando aqui os artigos e vou falando, tá? Artigo 3º, toma cuidado. Artigo 4º, toma cuidado. Deixa eu pensar no outro aqui. Artigo 21 é importantíssimo. 23 é importantíssimo. 24 é importantíssimo. Artigo 12, porque teve uma alteração no artigo 12, né? Não sei se eu botei alguma questão aqui, mas não tem problema. Na próxima eu trago o artigo 12 para vocês. Artigo 12 é importante, tem uma alteração no artigo 12. Artigo 58, 59, 60 são artigos importantes. Artigo 26 e 26A, importantíssimo, tá? Tomem cuidado com esses artigos da LDB. São os artigos que mais caem. E se eu fosse assim, eleger, né, o campeão, Gisele, qual é o artigo campeão? Aquele que cai muito, cai pra caramba, né? Aquele que cai pra caramba, gente, artigo 26. Ele cai muito. E paralelo ao artigo 26, artigo 26A, tá bom? 26 e 26A. São 2 artigos que caem demais quando eu estiver falando de LDB, tá bom?